Então vamos nós, Deus, Pai de infinita luz, de infinita bondade, de infinita misericórdia, aqui estamos nós, Senhor, unidos, a te rogar o vosso amparo, a vossa proteção. Permita, Senhor, que os espíritos bondosos, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os espíritos instrutores e toda a nossa equipe de trabalho se faça presente, Senhor, permitindo que possamos assimilarmos, Senhor, adquirirmos o conhecimento, Senhor, e colocá-los em prática. Dá-nos, Senhor, a luz do seu amor, essa partícula maior, Senhor. Nos envolva, Senhor, nesses fluidos curadores, calmantes e pacificadores. E rogamos, Senhor, a sua permissão para iniciarmos todas as nossas atividades, Senhor. Que o Senhor esteja em cada coração, hoje e para todo e todo sempre. Que assim seja. Então, vamos continuar falando da cristalização e como solver. Todo fluido cristaliza. Todo fluido cristaliza. Todo fluido solve. Todo fluido que é criado pelo homem, quer para o bem ou para o mal, ele solve ou cristaliza. Então, vamos entender o que seja uma cristalização. Vamos colocar assim, uma pessoa, ela não gosta de mim, tá? Ela não gosta de mim, simplesmente ela não gosta. Em vidas passadas, já tem aquele passado, aquele ranço, já está. Então, quando ela me mentaliza, já volta aquele passado, aquela ideia cristalizada, e aos poucos, se eu deixar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, aquela ideia cristaliza em mim. Porque o fluido cristaliza, ele empedra. Então, aquela pessoa, ela cria uma couraça em cima de mim. Como se todo dia ela jogasse aquela gosma, e aquela gosma vai ficando ali, igual o fogão sujo, né, que vai derretendo e vai ficando duro. Igual você pega uma calda de açúcar, ela é mole, mas daí um pouquinho ela vai endurecendo. É o mesmo processo. Então, o fluido que a pessoa emite, ele cristaliza em volta de mim. Eu posso, eu mesmo, me cristalizar? Acho que pode. Acho que pode. Se você é uma pessoa que fala assim, eu sou feia, nada dá certo, minha vida dá tudo errado, eu sou feia, tá errado. O que acontece? Você cristaliza a feiura. Cristaliza o erro em volta de você. E é nesse sentido que nós, médios, devemos ocupar de nós. Você não pode deixar que a pessoa fale assim, fulano é feia, eu não gosto. Ai, que voz horrível. Ela fala assim, eu não gosto de você, você é feia, você é isso e aquilo. Já emitiu uma forma de pensamento. E se você deixar ali ficar 10 anos, 20 anos, tenho certeza que você vai ficar feia. Por quê? Porque este fluido é o desejo, é a vontade, foi impregnado. Então, bate no perispírito e vem para o corpo físico, não é isso? O pensamento toca no perispírito, no duplo etéreo, e vai para o corpo físico. Então, você vai ficar feia, sim, com certeza absoluta. A ideia, tudo se cristaliza. A produtividade, a beleza, a fé. Será que eu posso lançar a fé? Sim, eu lanço a fé. E a fé, ela caminha. Agora, se eu lancei a fé, só um dia eu falei assim, eu quero que a minha família tenha fé. E nem tinha coragem naquilo lá, não tinha nada. Não vai acontecer nada. Nada, é um fluido xoxo. Xoxo é um grão que não nasce. É isso que nós temos que entender. Então, quando você quiser algo, você
tem que trabalhar com a sua mente, com o seu desejo, com a sua vontade para realizar. O desejo entra quase na emoção. Aquilo que a pessoa quer, ela precisa, ela tem vontade, aquela emoção, só que ela tem que lançar essa emoção em forma de desejo. Eu quero luz, eu quero esperança, eu quero a fé, eu quero o crescimento, eu quero a prosperidade. Quem faz isso é nós. Nós tínhamos uma intenção no passado, pela ignorância do espírito, e que Deus ia mandar para nós a felicidade, a prosperidade, a esperança e tudo mais. Não é bem assim, não. Quem faz a alegria, a felicidade, a produtividade, a construção, enfim, tudo. Igual um engenheiro, ele sonha com uma ponte, ele põe no papel e ele cristaliza ela. A ponte foi cristalizada. Por quê? Porque ele queria que as pessoas passassem ali de carro e que fosse mais fácil para eles. E a mesma coisa somos nós, médios. Se eu precisar fazer uma ponte, e que essa ponte vai ajudar os espíritos a sair daquele local e passar para o lado de cá, você faz a ponte. É isso. Médium realiza, médium cria. Tem que sair daquilo que é tudo a nossa imaginação. A imaginação é algo que nós podemos realizar. Então, o médium não pode esperar cair do céu. Do céu não cai. Do céu não cai. Por quê? Nós estamos desenvolvendo a inteligência para sermos espíritos superiores. Para caminhar com as nossas pernas, com a superioridade da alma. E como que eu vou aprender? Pelo exercício, pela técnica. Porque aí você faz uma ponte, daí 3 dias sua ponte sobe, desaparece. Por quê? Porque ainda não houve a solidez do fluido. O fluido não foi empregado o suficiente para ficar. Como que você acha que vão fazer os jardins no nosso lar, aquelas casas lindas, transparentes? Aquilo lá é um fluido luminoso, cristalizado. É isso. É o vidro líquido que cristaliza, é a vontade, é aquilo que nós realizamos, agora a pessoa que trabalha com barro, com cimento, com ferro, porque nós precisamos de algo mais duro, mais resistente. No mundo dos espíritos, nós vamos criar com outros elementos muito mais sutis, muito mais flexíveis para esse trabalho. Então, somos nós, médios, que impregnamos nas plantas, nas flores, nos alimentos, tudo que está na sua volta, o bem-estar. É você. Então, você tem que benzer a sua horta. A gente fala benzer, mas não é benzer, é você ter o desejo que sua horta cristalize as plantas, que elas nasçam, que elas se desenvolvam, que elas prosperem. Mate as pragas, tira de lá os bichos que possam causar dano, porque os bichos, eles criam no fluido. Dependendo do fluido, é o que faz desenvolver os animais, as bactérias, os vírus, se desenvolve nestas formas. Então, é isso que nós trabalhamos. O tempo de cristalização depende da emissão da pessoa. Se você colocar nessa cristalização que você quer fazer bastante ectoplasma, energias que dê condições de você trabalhar, você vai realizar. Então, somos nós, médios, doadores do ectoplasma, da vontade, do desejo, e se isso for forte, mais rapidamente vai se criar. E se você falar, eu não acredito em mim, não, esse negócio não vai dar certo, não vai.
Não vai, porque quem cria e quem faz é a sua mente. Então, é muito importante as pessoas terem aquela força. O médium acreditar em si, acreditar na sua equipe de trabalho, acreditar em Deus, acreditar em Jesus, termos essa força redentora. Isso é muito importante. Você ore muito por você. Então, quando eu falo, e hoje vocês vão entender, quando eu falava lá no primeiro ciclo, médium cuida de você, médium cuida da sua vida, médium para de se preocupar com a vida dos outros, cuida da sua, porque para você chegar na preparação técnica da sua mediunidade, você só pode fazer esse exercício por você mesmo. Porque não tem como eu implantar dentro de você a sua verdade, a sua realidade espiritual. Eu só posso dizer para você, teste, faça, tenta, usa, vai buscar, trabalhe, modifique, dá cor, dá vida. A matéria cósmica do Criador é a mesma matéria que vai se tornar no nosso corpo físico, no perispírito, no ectoplasma, que vai transformar toda a matéria e a quinta essência, que é a vida dos espíritos. Tudo é de uma única matéria, só que uma é densa e a outra é sutil. Então, nós, médios, trabalhamos nas duas. Nós vivemos nessa matéria mais densa, e podemos viver na matéria da morte. Quando você morrer, você já vai estar lá. Então, o médico que ele estiver trabalhando, e vai aqui, vai ali, vai numa colônia, vai numa conferência, vai numa aula de estudo, vai numa aula de pintura, vai fazer isso. Quando nós morrermos, nós teremos acesso a isso, porque já temos hábito de ir. Hábito. Porque nascer e morrer não vai fazer diferença. Ninguém lembra o dia que nasce e nem o dia que morre. Isso é muito rápido. E existe também esses fluidos que, se passar muito tempo, vira-se pedra, fica empedrado, cristalizado. Quer dizer, um espírito que ele fala assim, acorrenta-se. Ah, vamos supor uma ideia. Ele hoje fala, acorrenta ela, acorrenta, faz uma corrente nela. Põe uma corrente, não deixa ela andar, né? Esse fluido que ele colocou, ele está gelatinoso, ele está querendo cristalizar, mas ele é mole. Então, se eu chegar e falar, solve, limpa, limpa, tira, tira isso daí, queima, tira essa ideia. Então, eu tiro rapidamente essa corrente, a ideia do espírito. Se essa corrente tem 100 anos, 200 anos, porque foi colocado bem atrás, essa corrente está cristalizada. Será que vai ser com esse mesmo tempo do hoje, que a ideia da corrente ainda está com aquele fluido meio mole, meio xoxo? Qual é a diferença? O tempo que foi ficando cristalizado. Então, aí o médium vê uma corrente que foi feita ontem, ela é mole, ela é frágil. E se tiver uma corrente de um espírito que está com raiva de você, há 500 anos atrás? Lógico que vai estar mais endurecida, mais empedrada. Então, o médium tem que entender que o tempo, o espaço faz essa cristalização. Então, nós podemos entender, no tempo em que ficamos no cativeiro, que tivemos no navio, aonde quer que nós tenhamos estado, amarrado, não importa, o tempo vai definir. O hoje é muito fácil desmanchar um trabalho. É muito fácil tirar uma inveja, a maldade do hoje, porque ele está mole, a inveja ainda está macia. Mas uma inveja de 300 anos, 400 anos, de uma guerra, ela é mais densa, está dura, está petrificada. E é isso que vocês precisam entender. Então, você, eu fiz e não deu, eu trabalhei e não deu. Não deu porque você tem, desde essa gelatina, a pedra forte.
Então, é isso que você tem que entender. O tempo vai marmorizar, o tempo vai empedrar, o tempo vai segurar mais tempo. Então, cada caso, cada trabalho é um trabalho. Não tem dois médios iguais. Não existe. Porque se eu falar assim, dissolve essa corrente, terá médios agora aqui que a sua corrente é novinha, tem 12 horas. Então, ele vai dissolver brincando. Mas tem médio aqui que tem umas correntes de 1.200 anos. E aí? Qual vai ser a diferença? Lógico que vai ser diferente. 12 horas para 1.200 anos, nossa, a diferença é grande. É o tempo de petrificação. É o tempo que tem que sofrer. Então, não existe dois médios iguais. Não existe dois trabalhos iguais. Não existe ondas vibratórias iguais. Cada um de nós somos um potencial. Nós somos uma energia. Mas a medida deste conhecimento faz com que você entenda por que você desmanchou uma corrente assim, desmanchou. E a outra já vai fazer 3 dias que você está trabalhando e você não conseguiu tirar do lugar. Por quê? Você tem o tempo, então você vai mudar de técnica, porque você vai precisar de explosivo, você vai precisar de energia muito mais forte para você desintegrar aquilo. É isso que médium tem que entender, a proporção do fluido, a densidade do fluido. E hoje eu me reporto que em certas situações em que eu entrei numa região e fui recolher os espíritos, e os espíritos estavam, com bastante profundidade, estavam presos nas paredes de pedra. Naquele momento em que eu estava socorrendo, tirei os espíritos do meio das pedras, porque foi fácil. Pegava os, mas eles estavam empedrados nas paredes, tudo preso, aquelas camadas de espíritos no meio das pedras. Hoje eu entendi. Não é que Deus colocou ele lá no meio das pedras. Eles se empedraram por si mesmos, porque ficaram naquelas regiões umbralinas por um tempo maior e o fluido, que era gosmento, que depois ficou mais pastoso, gelatinoso, foi endurecendo e ao passar do tempo virou pedra. Então, é isso, não é Deus. Ai, Deus, por que Deus deixou aquele espírito ficar preso naquelas pedras, meu Deus? Ele ficou por si mesma. Ele ficou porque ele quis ficar. Porque se ele tivesse orado, o anjo guardião lhe teria vindo em seu socorro. É isso que a doutrina fala, que a hora que nós pedimos, nós somos socorridos para o socorro imediato. O que vai depender de uma realização com êxito? Vai depender do conhecimento. Porque o médium que ele tem conhecimento, que é isso que vocês estão tendo agora, deixa de ter medo. Porque quando se fala de regiões umbralinas, a pessoa, meu Deus, a região umbralina, é aquele faniquito todo. O espírito só está lá porque ele quis. Agora, nós, como cristãos, temos obrigação e dever de auxiliar. Obrigação e dever de tirá-lo. O amor vence tudo. Fora da caridade não há salvação. Amai os vossos inimigos. Amai o vosso próximo. Então, se eu estou numa região umbralina, o meu amor tem que ir ao próximo, que são todas aquelas pessoas que estão ali. Se eu estou no seio da minha família, o meu amor se estende para o seio da minha família. Para os bons, para os maus, para os ímpios, para os religiosos. Todo o meu amor vai ter que estender sem diferença de credo, de religião ou de cor. É isso que faz nós, espíritas, diferenciado. Porque eu não posso chegar numa região umbralina e falar assim, eu não vou socorrer os católicos, não vou socorrer também os negros, não vou socorrer os índios, não vou socorrer o rico. Quer dizer, o que é que você foi fazer lá? O que é que você vai fazer lá?
Você está separando, você está dividindo por religiões, por credo, por cor, porque um é feio, porque o outro é bonito. É isso que você tem que entender. Quando nós falamos que espiritismo não é uma religião, não é uma religião, porque nós vamos socorrer todas as religiões. Se eu tiver a felicidade na outra encarnação, de nós inventar de nascer na Arábia Saudita, nós vamos recolher todo o Islã. Aí é que eu quero ver nós bater tambor mesmo, para recolher todo aquele povo briguento e guerreiro que está lá. É isso aí. Então, a pessoa não tem esse preconceito, porque o médium vai para socorrer, indiferente da cor, da religião, do credo, se é criança, se é velho, ou qual é a situação. Se é um assassino, se é um suicida, nós temos que socorrer. Então, esse é o preparo técnico do médium. Ele sabe, confia na sua equipe, de trabalho, porque ela está organizada, ela está pronta para você entrar. E é isso que faz diferenciar em nós quando vêm os nossos protetores e nos chama para o trabalho. E vocês vão ouvir isso, porque eu ouço sempre. Ouço dos espíritos. Mas no meu aprendizado era fantástico, porque eu falava para ele, meu protetor chegava e falava assim para mim, vamos trabalhar, Araci. O que eu estava fazendo, se eu estava pintando, eu largava meu pincel, se eu estava estudando, eu fechava o meu livro, o que eu estivesse fazendo, eu só procurava um local para mim estar. E aí eu falei, para onde que nós vamos? Então, eu vou contar uma pequena história do meu aprendizado para vocês. Que médium, ele tem que ficar pronto, porque o trabalho aparece. Certa feita na minha vida, já vai fazer um bocado de anos. Chegou o preto velho, pai Joaquim, falou assim, vamos trabalhar assim. Ai, eu fiquei toda feliz, porque médico, quando chama para dar, ele se acha, né? E eu me achei, tô pronta, ai, que coisa linda, vou trabalhar, saí saltitante. Sentei, eu orei, pedi, preparei, falei, tô pronta, porque eu já tinha armado minha equipe de trabalho, já tinha chamado todo mundo, então eu dei o recado, tô pronta. Aonde que nós vamos? Aí ele falou para mim, nós vamos na África. Eu falei, na África? Puxa a vida, na África. Bom, também não tinha ido lá. Vamos, na África, vamos para a África. Vamos. Na mesma hora, abriu aquele painel daquela savana na minha frente. Aquele capim amarelado. E eu falei, o que nós íamos fazer aqui? Não tinha nada lá. Só estava o capim e eu e ele, não tinha mais ninguém. Naquele mundo de meu Deus. Aí ele falou assim, nós vamos socorrer as crianças. Socorrer criança? Eu já tinha lido alguns artigos das crianças que se cortavam a mão por causa dos diamantes. Eu já tinha uma ideia, cortava as mãos, cortava os pezinhos para não andar. Eu já tinha visto algumas atrocidades. Aí eu falei, mas nós vamos socorrer as crianças? Né? Aí ele falou, não, mas elas estão aqui. Elas estão aqui. Aí eu prestei mais atenção, aí o capim abriu assim. Aí apareceu um rostinho, com aqueles olhos grandes, aqueles dentinhos. Foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. E aquilo foi enchendo de criança, enchendo de criança, enchendo. Aí eu pedi misericórdia. Porque se fosse um ou dois, eu ia fazer saltitante, botava uma de cada braço e ia embora. Mas ali foram milhares de crianças. E aí a minha alma pediu misericórdia. Aí eu pedi misericórdia mesmo, porque as crianças estavam todas machucadas, umas tinham braço, toda aleijada, caindo. Tudo aquilo que eu tinha visto veio tudo na minha mente. E aí eu comecei a rogar, a equipe de Bezerra, aí eu chamei, fiz o céu descer. Aí o céu desceu, porque eu roguei com quem precisava de ajuda e o céu veio. E aí veio o médico, veio o enfermeiro, aí chegou gente, e aí fomos socorrendo aquelas crianças, fomos ajudando, foi um grande amparo naquelas crianças. Quando eu terminei o trabalho, eu estava exausta, como todo cearense. Estava de língua de fora.
E pai Joaquim virou para mim e falou assim, muito obrigada, até a próxima. E me largou. Foi embora. E assim, aí eu fui orar pela Araci. Aí eu fui orar por mim, porque eu estava acabada, sem energia, trabalho realizado. Mas aquele que derrubou 10 alqueires de terra só no machadinho. Aí comecei a orar, pedir, vibrar, até eu me refazer. Então, naquele tempo, eu levava muito tempo, eu levava 15 minutos, 20 minutos para me refazer. Hoje, já com a técnica, com conhecimento, e porque eu já estou com tudo preparado, eu estou com o sol, estou com a lua, estou com ectoplasma, eu já estou armada até os dentes para trabalhar. Então, se torna rápido e eficiente. O aprendizado é esse. Mas se vocês tiverem esse preparo, vocês irão com tranquilidade. Eu fui com tranquilidade porque eu sempre estudei muito. Eu não tive mestre, eu não tive professor. Meu mestre sou eu, meu professor, o povo tudo é morto. Então, se eu perguntar para eles assim, o que eu vou fazer com isso? Eles viram para mim, vai estudar assim. Vai estudar. Nunca ninguém chegou e passou a mãozinha na minha cabeça e falou assim, ai, tadinha da Araci, ai, coitadinha. Não tem disso, não. A Araci vai estudar, ele conhece isso. E eu, quando eu preciso de uma coisa, eu abro um livro, outro, ponho meia dúzia de livros na minha frente, ponho pesquisa, e abro o computador, e abro a biblioteca, e aquilo fica tudo ali na minha mente, até que eu acho resposta daquilo que eu preciso. Então, é assim que se forma o caráter e a vontade do médium. É exercício, é trabalho, é errando, é acertando, erra, faz de novo, erra, faz de novo. Não tem como vocês crescerem e falar assim, eu nunca errei. Eu caí bastante. Para mim aprender foram longos e longos tempos que nós sofremos para o aprendizado. Né? Quando chega na velhice, nós temos bastante experiências que nós fomos passando. Eu vou falar de transferência. A transferência pode ser boa como pode ser mal. O que é a transferência? A transferência é você pegar uma coisa daqui e levar para outro local. Isso é uma transferência. Antigamente aparecia algumas histórias de Kardec, de algum lugar, conta que os espíritos transferem determinadas coisas para aqui para a matéria. Eu já vi algumas transferências, mas eu nunca entendi isso daí, porque nós ficávamos aqui, nossa, espantoso, maravilhoso. Não, isso é uma realidade. Como que o espaço maligno faz uma transferência? Ele pega um fluido mau, um fluido doentio, de qualquer reino, pode ser do reino mineral, pega um chumbo, do reino vegetal, pega um veneno, do reino animal, e isso ele transfere para ele. Então, se quiser fazer mal para ele, vai pegar e vai transferir o chumbo para ele. Passado algum tempo, ele vai ficar doente. Vai pegar do reino mineral uma planta extremamente maligna, que a planta é doentia, causa dano, infecções, e vai transferir para ele. Aí ele vai ficar doente. Vai pegar uma energia animal doentia, vai transferir para ele e ele vai ficar doente. Vai pregar aquele trabalho chamado de morte, que pega um defunto canceroso, leproso, aidético, e encosta nele. Pega lá e põe nele, amarra, passa uma fita crepe, um lacinho no pescoço, e larga do lado dele. Então, enquanto não tirar o espírito do lado da Eli, a Eli vai sofrer o quê? O fluido daquela entidade. Ficamos entendidos? O fluido da entidade fica do lado da Eli. A Eli se livraria dele por uma incorporação, ela poderia auxiliar o espírito, levar embora o espírito para uma escola, mas e se ela não tem? Aí fica, é porque tem um trabalho de morte. É isso que é um trabalho de morte. O trabalho de morte é uma transferência de um fluido ruim
para determinado local, para determinada pessoa, para determinado ambiente. O médium, ele tira. Ele vai tirar. E se for um veneno? É o mesmo. Então, o médium está envenenado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer autolimpeza psíquica e vai tirar. Porque esse veneno vai atingir o seu fígado, vai atingir o seu estômago e vai atingir todo o seu corpo. Então, quando você passa, puxa a vida, acho que eu estou envenenado, foi o bendito o negócio dos mosquitos que passou aqui me envenenou. Então, é melhor você trabalhar no mosquito e também em você, no ectoplasma, e limpa tudo. É isso. A transferência maligna é isso daí. É a transferência de um fluido mau. Dito trabalhos, qualquer coisa, tá? Pode ser sangue, pode ser carne. Aí isso daí não tem limite. Pode ser um sapinho, pode ser um grilo, uma cobra, um pernilongo. Qualquer coisa pode ser transferida. Quem vê é o médium, é a evidência, é a percepção. Então, quando o médium vê, sem faniquito nenhum, solve, desmancha, limpa, retira, recolhe os espíritos, porque sempre nesses trabalhos tem um espírito ou mais que vem para vigiar. São os vigilantes para ninguém mexer no trabalho que foi feito. Então, não só você socorre o morto da Eli com a fitinha no pescoço, mas você socorre os espíritos também que ficaram vigiando para impedir a Eli. Aí ele vai tirar, ele tem sono, aí ele vai tirar, ela tem preguiça, aí ele vai tirar, não consegue rezar, e aí ele fica naquela confusão dela com o espírito ali de gravatinha, e não vai nem para trás e nem para frente. Se ele se concentrar profundamente e for até Deus, ela puxa a energia criadora e pum, pronto. É esse o segredo. Subir, puxar a energia criadora, e aí você rompe com essa energia deletérica. Porque enquanto você ficar com ela, você não consegue trabalhar. É isso que é interessante, que nós temos que saber como que eu vou me livrar de tudo isso. Como que eu vou sair dessa situação. Quando essas partículas de envenenamento viram até nós que somos chamados de feitiços, magia negras, obsessões complexas. Obsessões complexas. Não tem nada de mal, é só você saber, é uma boa experiência. As transferências benignas. O passe é uma transferência benigna. Externa. Mas, quando você toma um passe, você recebe todos os fluidos curadores, pode ser externa, pode ser mais profunda, depende daquilo que o médium, isso é uma transferência. O médium pega a energia das matas, pega a energia de Deus, das estrelas, dele, do ectoplasma, dele, e te doa para fazer esse trabalho. Então, o médium trabalha com a sua visão. Então, o médium pode até desintegrar as energias intoxicantes, ele vai ter que trabalhar. Então, aquilo que você vê, você sempre vai desintegrar, solver, desmagnetizar, para colocar uma energia benévola. Porque não tem como você pegar um perispírito cheio de coisa ruim e você tentar pingar energia de luz ali. Você tem que tirar essa crosta, você tem que limpar para você pingar a energia de luz, para ter acessibilidade do perispírito a absorver aquela energia. Então, o médium tem que se ver nesse ponto. Tirar as energias intoxicantes, cristalizadas doentias, e colocar o fluido curador sobre ele. Essas energias, o médium também pode transferir para a terra, para a água, para o fogo, para onde ele quiser solver. Você pode fazer um trabalho curador, que é o que nós fazemos, a nível das bacias, das águas, das energias superiores. Nós limpamos, esterilizamos, tiramos o espírito, colocamos num determinado local, que nós o denominamos bacia, ou locais de assistência, de ajuda, aonde nós vamos desmagnetizar aquele fluido para colocar o fluido curador. Então, é o sempre processo que você faz de você
é o que você vai fazer com os espíritos. Então, quando o médium faz com ele faz com os espíritos com facilidade. Se você já entrou no fogo etéreo e ele não te queimou, não queima nenhum espírito. É tão fácil. Entra na água. Fica sentadinha na sua cadeira e entra dentro do mar. Entra. Vai até lá no fundo, dá uma volta, caminha com as baleias, vê se você se afoga. Tenha certeza que você não vai se afogar. Porque você está em outro plano. Você está em outra dimensão. E se você estiver sentadinha nessa cadeira e falar assim, eu vou entrar lá no vulcão, quero ver como que é aquela lava lá dentro, pode entrar. Você vai lá, quero ver se queima alguma coisa. Não vai queimar, é outra dimensão. Você tem que saber que é outra dimensão. Agora, se você for passada da cabeça e pegar e for agora com o corpo físico e pular dentro do vulcão, você vai queimar, sim, vai queimar, não vai sobrar nada, só vai sair seu perispírito limpinho para cima. Então, é isso que você tem que entender, as duas condições de matéria. Mesmo que você pular dentro do vulcão, você vai sair de lá com seu perispírito queimado tudo. Mas o seu perispírito sai, a sua alma sai, com certeza. Não existe erro. Não vai existir erro nisso. Você vai sair e nós vamos falar assim, daí, você gostou do banho daí? O espírito pode sentir? Pode, às vezes, rapidamente nem fica ali. Só de medo ele, corre. Nós também podemos observar que determinadas situações, que é muito comum, os espíritos brincalhões e zombeteiros esconderem as nossas coisas. Médium sabe disso. Ele não acha a caneta, a tinta, o pincel, não acha a faca, não acha a roupa dentro do guarda. É um sapato, mas estava ali tal. Mas eu deixei a sacola, procuro. Não acha. Você observa que os espíritos podem esconder. Então, muitas coisas, nós devemos ser inteligentes. Quando esconde uma vez, duas, três, fica ligeira. Não deixa que ele continue brincando, escondendo com quem não tem nada para fazer. Manda ele para uma colônia, se ocupar de coisas úteis, que é muito mais importante. E a minha aula hoje, eu já falei, uma aula prática, mas ele depois vai colocá-la nos slides, e uma hora eu vou repassar essa aula. Porque eu senti que eu precisava falar assim de uma maneira mais prática, a vida, os fluidos, o trabalho, o crescimento, o aprimoramento, e aí eu só escrevi o que eu queria falar, tá? E deixei apontado tudo isso. Espero que vocês tenham aprendido e que tenha sido muito útil e agradável a Deus o nosso aprendizado.